A União dos Escoteiros do Brasil, com o apoio da Labre Nacional, através da Equipe Nacional de Radioescotismo, apresenta Curso Preparatório para os Exames do Serviço de Radioamador. Ética Operacional. Esta é a aula número 5. O Código do Radioamador. O radioamador é atencioso e ponderado. Consciente, jamais prejudica os colegas ou diminui a satisfação deles em operar. O radioamador é leal. Leal encoraja e dá apoio aos colegas, ao seu radioclube local e também à sua liga nacional. O radioamador é progressista. Mantém a estação tecnicamente operacional, bem instalada e eficiente. E ele também é respeitado por todos. O radioamador é amistoso, é paciente, aconselha e orienta os principiantes, é gentil, colaborador e cooperativo. O radioamador é equilibrado. O rádio é seu hobby e ele respeita seus direitos e obrigações, além de servir a comunidade. O radioamador é patriótico. Sua estação e conhecimento estarão sempre a serviço do país, da comunidade e das emergências. Radioamadores são a maior rede de comunicação de emergência do mundo. A ética operacional do radioamador, além de permitir boa e harmoniosa convivência, é decorrência de exigência legal, como se verifica a seguir, de acordo com o nosso regulamento. Ao radioamador é vedado desvirtuar a natureza do serviço, assim como usar palavras obscenas e ofensivas, não condizentes com a ética que deve nortear todos os seus comunicados. Lembrando, desvirtuar a natureza do serviço é motivo para cassação de estação. A estação de radioamador só poderá ser utilizada por terceiros ou operada por outro radioamador na presença do titular da estação ou seu responsável, respeitadas a ética do serviço e as disposições da legislação e as normas vigentes. São previstas sanções aos radioamadores que agirem em desacordo com a lei, que podem ser multa, suspensão ou cassação. O radioamadorismo é um processo de contínuo aprendizado. Os comentários a seguir darão os princípios básicos para o uso consciente das faixas de radioamador. O coordenador de uma rede ou de uma rodada é o responsável por conduzir o uso da frequência de maneira ordenada e cortês, de modo que não perturbe outros comunicados. Roda, rede, rodada é quando vários radioamadores se encontram numa mesma frequência. Por isso, um coordenador, para dar sequencialmente a palavra de modo que todos possam falar. Nenhuma rede ou operador individual tem o direito exclusivo a uma frequência específica, a menos que esteja conduzindo um tráfego de emergência. O uso pertence a quem está ocupando a frequência no momento. Porém, uma prática muito comum: quando uma rodada tradicionalmente se reúne numa frequência, normalmente é esse coordenador da rodada que vai e pede licença para que possa chamar pelos demais companheiros. Não interrompa uma conversação. Se você pretende fazer uma chamada a outra estação, ou então juntar-se a um grupo ou uma rodada, espere ao menos até que o câmbio da estação que está com a palavra termine sua fala e só então anuncie seu indicativo de chamada. Não se deve usar break. O uso do break só é permitido em casos de comprovada emergência. Nunca entre numa frequência com boa tarde, bom dia, estou chegando aí. Use o seu indicativo de chamada. Essa é a forma correta de se apresentar. E também vai evitar que alguém pergunte bom dia de quem, quem chamou e outras coisas. Se uma nova estação chegar à frequência, um bom procedimento operacional é passar o seu indicativo de chamada e o seu nome, como identificação e cortesia. Depois disso, a pessoa deve aguardar até que lhe seja concedida a palavra. Obedeça à sequência de câmbios. Se surgir uma nova estação, mesmo que do seu melhor amigo, se não for a sua vez de falar, não entre na frequência, não o cumprimente,
não lhe dirija a palavra. Espere quando chegar a sua vez, dentro da sequência natural do contato, e daí você pode cumprimentá-lo e dar aí o seu bom dia, boa tarde, boa noite, da forma melhor que encontrar para recebê-lo na frequência. É extremamente desagradável também desenvolver uma conversação bilateral, quando todos os demais acabam ficando à parte quando estamos numa rodada. Veja, a rodada, normalmente uma pessoa fala para todos. Se ela precisar falar apenas com uma pessoa, então é melhor que os dois combinem uma frequência e sigam para lá, depois de acabarem a conversa, voltam para a rodada. Nunca faça comentários ou observações durante a conversação de outros, é deselegante. Use frases elegantes em sua conversação. Evite um palavreado chulo, palavras feias, palavras ou jargões, sempre com sentido duvidoso, muitas vezes até impróprio das bandas de rádio amador, de forma a não chatear os que estão escutando. Lembre-se que a sua transmissão está sendo ouvida por muitas pessoas, inclusive radioescutas, monitores, rastreadores de banda. Daquilo que você e os outros disserem nas faixas, dependerá o conceito de cada um que está ouvindo. E aí o conceito se estende ao radioamadorismo brasileiro. Não interrompa quem está falando, salvo se tiver algo muito importante a acrescentar. Interromper uma conversa é tão deselegante em rádio quanto pessoalmente. Evite fazer críticas pela faixa, ou então comentar sobre um assunto do qual você não tem um real conhecimento. A crítica pela faixa pode assumir graves proporções e causar males irreparáveis. Não extravase sentimentos negativos pela faixa quando uma medida ou uma atitude dos órgãos diretivos não lhe agradar, ou então quando houver uma falha administrativa que lhe cause algum tipo de dissabor. Procure o diálogo com aqueles que podem resolver o problema e tente fazer isso com toda a sinceridade possível. Evite enfileirar-se com os que, por motivos inconfessáveis, procuram tudo denegrir e aviltar. Aviltar é menosprezar, derrubar, falar muito mal, ok? Os comunicados devem ser amistosos e compreensivos. A maneira de fazer as coisas é tão importante quanto as coisas que devem ser feitas. Ajude os menos experientes, de forma elegante, desinteressada e paciente. Guarde sigilo quanto às comunicações eventualmente ouvidas em outras faixas que não aquelas destinadas ao serviço de rádio amador. Evite fazer críticas a outros modos de transmissão, pelo fato de não gostar ou não se dedicar a esta ou aquela modalidade operacional. Há quem goste de fonia, há quem goste de CW, há quem goste de modos digitais e há quem goste de tudo isso e mais algumas coisas, amplitude modulada e assim por diante. Então, se você não criticar aquilo que os outros gostam, obviamente eles passarão a respeitar os seus gostos também. Se quiser fazer um QSO mais demorado, será demonstração de camaradagem e consideração aos demais colegas se você procurar usar uma janela que não esteja nos segmentos de DX dos comunicados a longa distância. O trote pela QRG. Olha, embora seja gozado, num primeiro momento, está errado, porque quem o pratica predispõe a outra pessoa a ficar desconfiada, insegura, sempre na expectativa de um novo trote. Isso poderá fazer com que, em situações de emergência, essa pessoa não acredite naquilo que está ouvindo. QRM0, interferências de outras estações, é muito difícil de acontecer. Sempre há uma rasposidade devido ao congestionamento das faixas. Evite reclamar, esbravejar, muito menos usar palavrões. Jamais suprima parte de seu indicativo de chamada. Somente completo ele é exclusivo. Além disso, o que acontece é que é proibido suprimir parte do indicativo. Quando se tratar de um QTC de emergência ou SOS, interrompa todo e qualquer comunicado, dando prioridade exclusivamente ao operador que está de posse do QTC ou SOS naquela frequência. Normalmente são comunicados de emergência que devem ser respeitados sempre.
Se você tem uma estação poderosa, deve ser o primeiro a colaborar para que todos tenham sua vez. Será mais fácil para você esperar um pouquinho e fazer o seu contato depois. É extremamente desagradável ouvir que este ou aquele colega impediu ou dificultou o outro fazendo uma interferência proposital nos sinais da sua estação. Escute bem antes de falar para que você não venha a interferir. Resumo. Ética é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Ética operacional é a forma de operar a estação, sem interferir nos outros, fazendo bons contatos e valorizando o radioamadorismo. Código do radioamador é um conjunto de regras para um bom uso da estação e valorização do serviço de radioamador. Ética do operador é imprescindível ao bom radioamador para que seja correto e desenvolva bons comunicados. Reclamações. Evite ao máximo para deixar as faixas muito mais aproveitáveis, mais gostosas. Ofensas. Nunca ofenda outros radioamadores. É nosso dever respeitar a todos. Interferências. Evite interferir nos outros. Se perceber, peça desculpas. Emergência. Sempre tem prioridade. Se puder, ajude. DX. Evite interferir. Ouça primeiro, descubra os detalhes e depois fature a estação que está chamando na faixa. É bom saber. O que é um DX? DX são comunicados a longas distâncias e outros países. É comum aos radioamadores tentar conseguir o maior número de países contatados por sua estação. Existe um diploma que se chama DXCC. Está aí a figura dele, The X-Century Club. É um diploma especial concedido aos radioamadores que conseguem confirmar contatos com 100 ou mais países através de cartões QSLs. O diploma do DXCC é uma das grandes conquistas que um radioamador pode ter, mas para conquistá-lo, você precisa ter uma estação funcionando direitinho. Além dele, existem outros vários diplomas, no Brasil e no exterior. Terminamos aqui nossa aula de Ética Operacional, curso preparatório para os exames do Serviço de Radioamador. Este é o fim da aula 5 e espero que tenha ajudado um pouco mais você nos seus estudos. Sempre alerta para servir o melhor possível.